Quais seriam os problemas que as redes sociais trazem para nossas vidas? Podemos citar muitos, como vazamento de dados, exposição excessiva, alienação, vício, enfim. Há várias formas de descrever os impactos negativos das redes sociais. Porém, a gente também não pode esquecer dos pontos positivos, não é? Hoje, é fácil de se conectar com quem amamos, mesmo que essa pessoa esteja do outro lado do mundo. Isso é algo revolucionário. Até anos atrás, até 20, 30 anos atrás, isso não existia. E parte desse avanço veio por conta das redes sociais, veio por conta da internet. Mas será mesmo que todos esses benefícios que ela dá valem os malefícios? Vamos discutir sobre isso agora. Começando aqui, vamos explicar um pouco sobre o surgimento das redes sociais. As redes sociais começaram a se popularizar lá pelos anos 2000, com Orkut, Facebook, Fotolog, e continuam em alta até hoje, atingindo bilhões de pessoas. No Brasil, por exemplo, 150 milhões de brasileiros utilizam as redes sociais, representando 70,3% da população. No mundo, cerca de 4,2 bilhões de pessoas, e aproximadamente 53,6% da população global. Todas essas pessoas estão conectadas com alguma rede social. Mas por que fala disso? Por que fala de números? Falar disso para termos noção quanto estamos ligados com as redes sociais. Imagina o quanto de coisas, conteúdos, informações que estão sendo postados nesse exato momento. É basicamente um outro mundo dentro da internet. E com essas informações, vamos entrar para o nosso primeiro tópico. O documentário O Dilema das Redes explora como as redes sociais impactam profundamente em nossas vidas, analisando como essas plataformas influenciam a sociedade de formas complexas e, muitas vezes, prejudiciais. Ele revela como algoritmos e estratégias de design são feitos para manipular e prender a nossa atenção, resultando em efeitos psicológicos negativos como vício, ansiedade e polarização. A internet se tornou como outro mundo, onde as pessoas muitas vezes apresentam versões idealizadas de si mesmas, perfis perfeitos, fotos perfeitas, vidas que parecem sempre felizes. Mas o que isso causa? Qual que é o problema disso? Vamos pensar em um exemplo. Imagina a fulaninha X, publica fotos de um corpinho perfeito, pele e cabelos impecáveis. A fulaninha Y, uma pessoa insegura, vê essas imagens e começa a achar que essa é a única forma correta, entre aspas, de ser. Ela começa a se comparar e a se sentir inadequada. Esse ciclo, alimentado diariamente nas redes, é o que muitos chamam de síndrome de comparação. Mas uma pergunta que eu vou fazer pra você. Será mesmo que a gente consegue manter uma estima saudável, mesmo estando cercados com esses padrões irreais que a internet propõe? Nas redes sociais, as bolhas de filtro são ambientes em que as pessoas interagem, principalmente com conteúdos que reforçam suas crenças e opiniões, limitando a exposição a outras visões. No documentário O Dilema das Redes, isso é apresentado como o problema dos algoritmos, que priorizam mostrar o que mais gostamos, o que mantém nossa atenção e engajamento por mais tempo. E qual o efeito que essas bolhas têm na sociedade? As bolhas de filtro dificultam o diálogo e a troca de ideias entre pessoas com visões diferentes. Elas criam uma sensação do que o mundo lá fora concorda com tudo que pensamos, alimentando a polarização. Isso é um dos grandes desafios que enfrentamos hoje, pois as redes, em vez de conectar, acabam isolando as pessoas em panelinhas, em grupinhos, dificultando o debate saudável. E um bom exemplo que a gente pode utilizar desses grupinhos é, por exemplo, ver uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita que não se dão bem. E quando essas duas pessoas nas redes, elas se encontram, o que acontece? Bastante briga. E, logicamente, uma pessoa que é rodeada por pessoas esquerdistas vai achar que o mundo lá fora tem mais gente que é de esquerda. O contrário também. Se uma pessoa que só tem contato com essas coisas de direita, conteúdos de direita, vai lá fora e pensa que o mundo só tá rodeado de gente de direita, porque é só isso que elas veem na internet. Agora, outro questionamento que eu vou falar pra você. Será que ainda conseguimos entender quem pensa diferente da gente? As redes sociais são projetadas para nos manter conectados pelo máximo de tempo possível, usando gatilhos psicológicos como notificações, curtidas e sugestões personalizadas. Agora, usando outro tipo de exemplo, quem nunca ficou rodando o dedinho para baixo por muito tempo em um Reels, em um Shorts, né, que hoje em dia tá bem popularizado, e quando viu, passou uma hora. Você tá rodando o dedo ali, pegando informação nenhuma que você vai esquecer daqui a 10 minutos. Essas estratégias nos mantêm viciados em conteúdo, checando constantemente as redes e sentindo a necessidade de estar sempre online. Essa relação constante com as redes sociais aumenta o risco de problemas como ansiedade, insônia e até depressão. O Dilema das Redes alerta que isso não é um acidente. Essas plataformas são projetadas para criar dependência, pois o tempo que passamos nelas gera mais lucro para as empresas. E quanto mais tempo passamos conectados, mais estamos sujeitos a esses impactos negativos. Se as plataformas nos mantêm viciados para ganhar mais lucro, será que podemos confiar nas intenções dela?
Outro ponto crítico é a questão da privacidade. Cada clique, cada curtida, cada pesquisa realizada é registrada e analisada para criar um perfil detalhado de cada usuário. Esse perfil, então, é usado para direcionar anúncios e até para influenciar nossas decisões e comportamentos. Em troca do uso gratuito das redes, cedemos informações pessoais que têm valor enorme para as empresas. Isso levanta a pergunta: estamos realmente cientes do quanto essas informações estão sendo usadas e vendidas? Será mesmo que isso é seguro pra gente? Por que eles querem esses tipos de informações? Afinal, será que realmente temos controle sobre o que as redes sociais sabem sobre nós? Agora, chegando na parte que eu mais já vi vídeos sobre, é sobre a questão de segurança e crimes na internet. Porque, além dos problemas de privacidade e saúde mental, existe também a questão crítica, a segurança nas plataformas. A internet trouxe um espaço incrível para interação, mas, infelizmente, também abriu portas para a prática de crimes. Plataformas como Discord, por exemplo, têm sido usadas não só para socialização, ou apenas para ser um aplicativo em que você vai lá e joga um joguinho com seu amigo e fica conversando lá tranquilo, mas também para um monte de crime hediondo, horroroso, que eu não vou nem citar. E bom, esse tipo de coisa não é só exclusivo no Discord, isso sempre existiu desde o começo da internet. Sempre teve um grupinho de Facebook ali que gostava de... Mas o anonimato e a facilidade de acesso a grupos restritos tornam essas plataformas mais vulneráveis, desde golpes financeiros até a exploração de menores. Essas práticas muitas vezes passam despercebidas ou não são denunciadas, já que os criminosos sabem como operar nesse tipo de ambiente. Eles sabem como se comportar dentro da internet. O documentário O Dilema das Redes nos faz pensar muito sobre a responsabilidade das plataformas em proteger os usuários. Muitas das redes sociais e serviços de mensagens enfrentam dificuldade em identificar e impedir esses crimes, especialmente pela complexidade de moderar bilhões de usuários e interações. É uma questão delicada, pois envolve a segurança do usuário sem comprometer a sua privacidade. Eu imagino que nós, da geração Z, vai saber educar melhores os nossos filhos em questão dos perigos da internet, porque a gente vai estar mais consciente disso, mais consciente dos perigos. Então, hoje em dia, eu imagino que a gente precisa educar essas crianças desde cedo para saberem lidar com a internet desde sempre. E é isso. Beijos e abraços.